Oi, Silvia, tudo bem com você, querida? Obrigada pela sua participação aqui. Nós estamos fazendo esse projeto aí do nosso planejamento bíblico. É uma forma como eu aprendi com a minha mentora espiritual e que dá realmente muito resultado. Eu consigo visualizar assim, o poder de Deus na minha vida, como Deus opera em cada situação. E a Bíblia, ela mesmo fala que, em Provérbios 16:1, que cabe aos homens fazer os seus planos. Nós podemos sim fazer os nossos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, eu tenho assim, posso compartilhar com você essas experiências de que eu já planejei sim várias coisas, mas que em tudo o Senhor foi dando graça, em tudo o Senhor foi direcionando. Teve coisas que não saiu como eu esperava, mas eu entendia que sempre baseado a minha visão, a minha fé em Provérbios 16, onde que dele vem a resposta certa, dele ele vai mostrando o caminho, muitas vezes não é aquele caminho que nós imaginávamos que nós iríamos trilhar, mas ele muda a nossa rota, ele faz a gente fazer uma circunferência ou parar um pouco, e a gente poder avaliar os nossos valores, se está tudo alinhado com ele, e eu consigo ver a misericórdia e a bondade do Senhor quando eu pensava que não ia acontecer, mas de fato aconteceu aquilo que eu esperava, aquilo que eu tinha planejado, e o Senhor foi dando, a direção em tudo. E eu creio muito realmente nessa palavra de que nós podemos sim fazer os nossos planos, podemos apresentar diante de Deus, mas a resposta certa vem dele. Certo, Exatamente, Silvia? com certeza, É, é. Eu já até li uma frase que dizia isso, que as metas são nossas, os planos são de Deus, né? E realmente é isso. E a gente se prepara para o melhor, para o extraordinário, mas a gente sabe que tem uma promessa muito grande sobre a nossa vida e que hoje eu apresentava alguns dos meus planos, das minhas metas para 2022 a Deus, e eu disse, Senhor, que a tua vontade prevaleça, porque eu sei que vai ser boa, perfeita e agradável. certo, Silvia. Essa é a minha intenção, é trazer esse projeto para vocês, é ensinar o passo a passo que eu coloquei ali no grupo, eu disponibilizei também lá no Telegram, aquele passo a passo de como você fazer o seu mural, você entender o que tem para fazer ali, de você separar, trazer a consciência hoje de fato como é que está a sua vida e como você deseja que a sua vida fique, alinhando assim os teus valores, o que são importantes para a sua vida. É família, o teu relacionamento com Deus por ordem de prioridade, liberdade financeira, saúde física, qualidade de Então, você está vida. lendo os meus valores na ordem, viu? Desse jeito. Deus, família, liberdade financeira, saúde, paz, humildade, solidariedade e gratidão. Esses são Esses meus são os teus principais principais valores. valores, certo. Isso. Por que que isso é importante, a gente definir de fato, a gente ter bem definido esses valores? Porque nos momentos mais difíceis ou quando os desafios se apresentarem diante de nós, durante o decorrer do ano de 2022, são os nossos valores que quando a gente olhar para ele e também olhar para o nosso mural da vida extraordinária, que depois eu vou compartilhar aqui com você, são isso que vai nortear as nossas decisões. Um exemplo muito claro, por exemplo, aconteceu no final do ano passado, que eu tive uma discussão com o meu esposo, eu estava bastante chateada com ele, e naquele momento ali eu disse que eu não queria mais. Foi uma situação, assim, um pouco constrangedora, uma coisa que me deixou bastante chateada mesmo, e eu disse que eu não queria mais, eh ficar casada com ele, eu gostaria de uma separação, e ali durante por 2 dias, eu falei aquilo na hora, mas durante 2 dias eu fiquei ali meditando, pedindo direção de Deus, falei: "Senhor, ministra meu coração, fala no meu coração, eu não quero tomar decisões precipitadas". E ali durante aqueles 2 dias de silêncio, o Senhor voltou a me lembrar de que quais eram os meus principais valores, quais eram os meus principais princípios também que eu conheço da palavra dele, qual é o principal princípio da palavra dele, e ali eu pude receber do Senhor também, ele me lembrar de que um dos meus principais valores é ele e família, porque eu prezo pela minha família, eu prezo pela vida dos meus filhos, e eu entendi ali que eu também mereço sim, eu posso ter uma família feliz, uma família harmoniosa, uma família abençoada por Deus. Isso também fala das minhas gerações futuras, que são os filhos dos meus filhos,
e aqui só é o início, aqui é só uma pontinha, é a base do que vai sustentar aquilo que vai ser no futuro. E ali eu pude voltar atrás da minha decisão e fazer de novo o caminho de volta, né, que atitudes mudar, que tipo de atitudes, qual é o meu posicionamento diante de uma situação como essa, e voltar novamente, tipo assim, matar o orgulho, né, tirar o orgulho da minha vida, reconhecer que eu preciso de Deus e ali permitir que Ele me conduza e que eu comece a construir novamente o pilar familiar, fortalecendo o vínculo conjugal e também com a vida dos meus filhos. Então eu estou compartilhando contigo isso, porque para que você possa entender como é importante a gente ter esses valores, esses princípios muito bem formados e escritos também, porque a escrita ela fortalece lá na nossa memória, e nos momentos mais difíceis da nossa vida a gente pode olhar para os nossos princípios e valores e a gente pode tomar decisões certas. Claro que há exceções, né. Eu penso muito, assim, como no caso de um abuso físico, um abuso emocional, de uma pessoa estar em um relacionamento onde há uma violência doméstica, onde ela sofre um abuso, verdadeiramente um abuso muito forte mental ou emocional, onde ela está sendo, literalmente destruída por dentro, os seus valores estão sendo destruídos, então eu aprendi uma vez que o Senhor ele preza a vida, então não cabe uma pessoa quando está sofrendo esse tipo de situação, quando está sofrendo um tipo de relacionamento abusivo ou violência doméstica, é melhor separar porque você preserva a vida, né. Mas eu falo muito também para casais que realmente são sadios, mas que falta só um alinhamento, só um reconhecimento, ajustar o que precisa ser ajustado, renunciar ao que precisa ser renunciado, e assim você ter aquele direito de viver uma vida plena, certo, Silvia? Isso que eu gostaria de compartilhar com você, assim, por que que esses valores bem definidos, eles são Certo, importantes, que norteiam muitas vezes as nossas decisões. verdade, porque senão você sobe, que nem a Camila Vieira, né, coloca muito assim, senão você luta por algumas coisas na vida e se você não tiver como base os seus valores, você vai chegar no final da sua conquista e vai ver que subiu a montanha errada. Então é importante a gente, porque eu quero galgar várias coisas da minha vida, mas se a minha família é importante, eu preciso alinhar essa minha meta, esse meu objetivo com a família, com Deus, que é um dos meus valores. Se eu preciso, se eu desejo ter liberdade financeira, eu também preciso viver esses princípios desde sempre, para que eu não possa me frustrar ou chegar numa conquista que não estava alinhado com meus valores. Aí, ou seja, é o alpinista que subiu a montanha errada, por isso que a Isso, gente precisa estar tem sempre metáfora, essa né? essa metáfora do alpinista que subiu a montanha errada, né, eu vou compartilhar aqui um pouco para deixar gravado aqui, para deixar registrado. Tinha um alpinista que o desejo da vida dele o desejo da vida dele era subir, no caso aqui eu falo muito aqui das montanhas do Everest. Então ali ele se dedicou, treinava 2, 3 vezes ao dia, tinha uma alimentação rigorosa, ele treinava carregando peso, porque subir a montanha ele tinha que carregar aquela mochila pesada. Então, ali ele treinava e ele investiu a saúde dele, investiu dinheiro, e ele não percebia que ele ia deixando de lado a esposa, ia deixando de lado os filhos, e ele foi atrás desse objetivo dele, foi atrás desse sonho, e ele subiu essa montanha do Everest, mas quando ele desceu de lá, ele já não tinha mais uma saúde, ele tinha esgotado todas as finanças dele, investido nesse sonho, e ele não tinha mais esposa e nem os filhos. Então ele perdeu aquilo que era mais importante para ele e ele foi perceber que ele tinha
Lindo. Essa aqui eu dei um exemplo desse mural aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Não. Está 50% que dá para melhor. O que eu quis identificar aqui nesse mural? Por exemplo, o que é importante aqui? É importante ter harmonia conjugal, né? É um relacionamento prazeroso, um relacionamento feliz, ter saúde física, né? Tá com plena saúde, alimentação mais saudável, os exames médicos em dia. Todo mundo aqui sempre tem desejo de ter uma prosperidade financeira, de estar com as suas finanças subindo a cada dia. Isso aqui ele representa muito, quando eu olho para esse tipo de imagem, representa para mim que eu estou com as minhas finanças sobre o controle, eu estou com as minhas finanças sobre controle e que eu tenho tanto dinheiro para pagar as minhas contas, como dinheiro para poupar e também poder usufruir, assim, com a minha família, num passeio, num lanche. Eu não sinto falta de nada. Então isso, quando eu Exatamente. olho para essa imagem aqui, e é isso que ela representa para mim. Então ela me representa, ela traz para mim também um sentimento. De E equilíbrio. isso me dá força para que quando eu acorde todos os dias, eu pense, eu tenho um objetivo para alcançar, isso que eu quero para minha família. Aqui, por exemplo, família feliz é importante porque todo mundo merece uma família feliz. Deus criou o homem para ser feliz. Deus criou o homem para ele construir família, para ele ser abençoado, para ele multiplicar, para ele dominar a terra, porque é assim que diz lá em Gênesis 1:26. E a nossa casa servindo ao Senhor, debaixo de princípios bíblicos, uma liberdade, né? A liberdade da mulher em Deus, dela ser livre, dela se sentir amada, dela se sentir forte, corajosa, determinada, destemida, com todas essas qualidades boas que o Senhor colocou dentro de nós, né? Por exemplo, aqui esse castelo da Disney representa também um exemplo. Eu não sei qual é o seu sonho, mas pode aqui ser um sonho de uma viagem, família para Disney, um A passeio minha é ali, Dubai. A minha viagem Dubai. dos sonhos é Dubai. Aqui um carro, né? Quem não deseja, né, ter um carro novo, aí você tem que especificar. Aqui, por exemplo, eu coloquei o ponto da marca Fiat e tem que ser nessa cor vermelha, um ponto com direção eletrônica completo, Oh, algo que seja assim, né, que dê satisfação. Aqui, ó, mestrado, esse diploma com esse chapeuzinho aqui representa um mestrado, um doutorado, até mesmo a formatura dos meus filhos, né? E é assim, a harmonia entre meu esposo no estudo, por exemplo, eu tenho um desejo do estudo com a palavra, de estar estudando junto a palavra, fazendo a leitura juntos. Aqui, né, eu coloquei aqui um valor de quanto eu quero ter na minha conta bancária, de fazer uma poupança. Então, tudo isso aqui representa os meus objetivos, da onde eu vou olhar para essas imagens e vou escrever um plano de ação. Qual é o plano de ação que eu vou escrever, que eu vou ter que fazer, qual é a atitude que eu vou ter que fazer para conquistar cada uma dessas metas aqui, desses objetivos em forma de imagens. Isso daqui eu só tenho uma visão ampla, quando eu posso estar olhando e contemplar essas imagens. Deixa eu voltar aqui essa música aqui. Voltar essas imagens, e isso eu estar orando a Deus, Senhor, me fortalece, me dá sabedoria, me ajuda para conquistar essas metas, me dá estratégia, me dá uma ideia para que eu possa gerar renda, para que eu possa ganhar sim essa renda, que eu possa prosperar e que eu possa ter sabedoria financeira. Aqui, quando eu vejo também essa parte do crescimento financeiro, também isso também representa que se a gente não tem muito conhecimento de finanças, que a gente deve ler livros, né, para estudos financeiros, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso é. e que o Então, Senhor prospera. e só compartilhando aqui acho que um dos princípios que eu aprendi recentemente e que eu coloquei em prática é você começar a dar principalmente o seu dízimo. Porque Uhum. quando a gente dá o dízimo, isso que me passou categoricamente com essas palavras foi a Silvani. Depois que você dá o seu dízimo, nada te falta. Então, assim, dentro das suas condições, do que você puder, só pode dar R$10, dá R$10, se é 100, dá R$100. Então, dentro das minhas condições, até
novembro do ano passado, eu achava que eu não podia dar o dízimo, porque eu trabalho com vendas e ia faltar para me cobrir meu boleto, ia faltar para alguma coisa. E ela simplesmente, se vai dar o dízimo, que não vai te faltar nada, você vai ter o suficiente. E foi isso que eu fiz. Eu tirei um valor X e no dia que ela me mandou fazer isso, eu fiz. Eita, não faltou. Consigo acertar meus boletos antes da data, sem uma preocupação nenhuma, e nada me falta, graças a Deus. Graças E, a Deus mesmo. e É, muito, que o Félix também já tinha falado, né? Quem tiver com alguma dificuldade financeira, dê o dízimo, porque você libera o seu acesso. Foi isso que eu isso, fiz, está dando muito isso certo. é importante a gente ter essa convicção de que o doar é importante, né? O doar, a gente doar na casa do Senhor em forma de dízimos e ofertas, até porque a gente tá propagando, está ajudando na propagação da palavra, né, do evangelho. E se você também não tem esse costume de doar em uma igreja, mas você pode também estar fazendo a sua doação para uma instituição de caridade, porque você está doando Verdade. o seu dinheiro, você está doando para um fim, para um propósito específico, que é ajudar, seja pessoas carentes ou crianças. É importante essa parte do doar, né? Mas se você dá o dízimo, dê o dízimo na sua igreja, dê a oferta na igreja, porque tem milagres escondidos, né? Através disso daí. Então é isso daqui, como a gente está falando, é importante, porque quando você acorda e olha para essa imagem aqui, você ora específico, pedindo a Deus que Ele te dê ajuda, te dê estratégia para você fazer essas coisas, né? Para você todo dia acordar com aquela motivação certa, para você ter esperança, gerar esperança e fé no seu coração. Uma das coisas que eu também pedi para vocês foi fazer declarações de fé, né? Digamos, eu sou próspera, eu sou abençoada. É você olhar para essas imagens e dizer, eu declaro que eu vivo um casamento de harmonia, um casamento feliz, um casamento próspero. Eu vou fechar aqui essa tela, tá? Assim. É. Então, a gente consegue tá orando e profetizando, porque no livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, ela diz que ela murmurava bastante, né? Ela dá o testemunho dela. Mas é Deus que começou a ministrar no coração dela e falou que ela deveria parar de murmurar, porque senão agradava a ele. Então ela parou de murmurar e, e o Senhor disse para ela, que uma vez ela questionou o Senhor que nada estava acontecendo. Aí o Senhor falou para ela, você parou sim de murmurar, mas também você não está declarando algo novo. Tem até a música Algo Novo, né? Mas ele falou, você não está declarando coisas novas. E foi aí que ela foi entender e ela passou a usar, no caso ela chama de lista de confissão de fé. O que é essa lista de confissão? É você estar ali declarando, eu sou próspera, eu pago as minhas contas à vista, eu tenho dinheiro suficiente para pagar todas as minhas contas, eu tenho dinheiro suficiente para poupar, os meus filhos são uma bênção, meus filhos estão na bênção de Deus, os meus filhos são cheios do Espírito Santo, o meu marido é sábio. Aí ela foi fazendo uma lista de confissões, e também ela foi pegando algumas coisas da palavra de Deus, por exemplo, 2 Coríntios 5,17, que é em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas passadas já se foram e eis que tudo se faz novo. Então, eu sou uma nova criatura, eu sou cheia de Deus. Então, ela passou ali a escrever essas declarações e o Senhor foi muito específico para ela dizer que você deve fazer essas declarações de manhã e à noite. Você tem que fazer 2 vezes ao dia. Por quê? Quando você acorda de manhã, você faz as declarações matinais. Você já prepara a tua mente, o teu coração para viver aquele dia. E quando você faz essa declaração à noite, você está preparando o teu coração e a tua mente para ficar ruminando aquelas palavras enquanto você dorme. E aquilo vai se tornando cada vez mais forte, vai fortalecendo a sua fé e vai criando uma memória boa, uma memória positiva. E eu fico assim, admirada com a sabedoria de Deus, como Deus ele é estratégico e como ele faz tudo para que a gente abençoe. Uma das coisas que ele diz lá em Deuteronômio 28, ele dá a lista de todas as bênçãos que vai vir sobre a nossa vida se a gente
ouvir atentamente os princípios dele, de a gente andar em linha com a palavra dele, da gente orar em linha com a palavra dele, porque lá em Tiago ele fala, eu não lembro agora qual é o versículo específico, mas ele diz lá na carta de Tiago que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir e pede mal. Então a gente tem que ter essa sabedoria de estar declarando a palavra, porque lá em Isaías 55, eu não lembro o versículo, mas está escrito: a minha palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. Então eu estou falando a palavra dele para ele. E ele, por amor a ele, por amor ao nome dele, por amor à palavra dele, porque ele vela pela palavra dele para cumprir, ele faz acontecer, e a palavra dele não volta vazia, mas ela explode, ela cumpre o propósito dela para o qual a gente foi liberado. Foi liberado. E quem tem que liberar essa palavra na nossa vida? Somos nós mesmos. Então, Deus deu esse entendimento para Joyce Meyer. Quando eu li o livro dela, eu também comecei a ter essa compreensão. E tudo isso também casou com quando a minha mentora espiritual estava me ensinando a fazer o meu planejamento anual de separar versículos bíblicos de todo o ano. Então, né, eu faço aqui a separação de todos os meus versículos bíblicos de janeiro a dezembro. Depois eu compartilho essa folha com vocês. Mas por que eu pedi para vocês escreverem no caderno? Colocar janeiro, colocar os versículos específicos. Fevereiro, colocar os versículos específicos. Porque quando eu aprendi assim. E como eu aprendi a fazer de uma forma tão simples, aquilo realmente fixou na minha mente. Hoje, talvez montadinho é algo tão bonito, mas quando você faz de uma maneira mais simples, aquilo gera uma experiência dentro de você. Você fixa esse ensinamento. E o que ela disse? Você vai separar esses versículos bíblicos e cada mês você vai estar declarando essa palavra sobre a sua vida, sobre sua família. E se você vê a necessidade de falar um versículo que você já falou no mês anterior, continua declarando, porque é a palavra. E uma das coisas também que ela fez a gente ir mais além, que é o que eu também peço para vocês irem mais além, é transcrever cada versículo que você fez aqui numa folha de cartolina, num papel bem específico. Você pode imprimir, também você pode digitar no Word, depois imprimir, colocar na parede do teu quarto. Porque quando você estiver passando pelo seu quarto, estiver ali transitando, você vai olhar para aqueles versículos e você vai se lembrar de ir lá e fazer essas declarações desses versículos na sua vida para abençoar sua casa, seus negócios, sua família, abençoar seus projetos, abençoar as suas metas. Amém, Silvia? E você tem alguma dúvida? Amém. Você conseguiu fazer isso ou você ainda está pesquisando? Você ainda está pesquisando? Ainda falta imprimir essa folhinha. Eu escrevi só no caderno como está a sua vida hoje, como você deseja. Escrevi também como que você deseja que seja a sua vida. Na verdade, eu acho que eu esqueci uma profecia, né? Que eu coloquei que eu profetizo viver uma vida de muita saúde, muita paz, muita liberdade financeira para usufruir de tudo isso junto à minha família. Eu vou compartilhar aqui contigo. É assim, ó, como você pode fazer. Tá aparecendo aqui para ti? Apareceu a tela? Apareceu a tela do Google. Isso. Como é que a gente faz aqui, ó? Às vezes, hoje a gente tem essa facilidade do Google. Então, a gente tem que usufruir dessa facilidade. Por exemplo, versículos sobre fé. Eu venho aqui e mando pesquisar. Aí tem vários, mas eu gosto de entrar nesse daqui, ó. Bíblia On. Você pode ver, ó, há 33 versículos de fé para aproximar você mais de Deus. E aqui tem vários versículos, você pode clicar aqui e vai abrir o site em si, e lá você vai ver o restante, os 33 versículos sobre fé. Eu gosto desse site aqui, ó, 79 versículos sobre fé. Você clica que ele vai abrir os 79 versículos, as referências para você anotar. Eu gosto desse daqui, Bíblia 1. Mas você fica a seu critério, entendeu? Só estou falando aqui o que realmente eu gosto mais, mas eu também vi aqueles lá, eu também sempre entro e olho. Ele aqui, ó, versículos sobre fé.
A fé é um elemento dispensável para quem deseja viver mais perto de Deus. Então, ele dá uma referência aqui, e aqui ele vai colocando os versículos, ó. E você já pode simplesmente, ó, fazer isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V e ir colando no Word, e ir montando. Aqui também, ó, 20 versículos que vão melhorar o seu dia. Como é que você pode anotar esses versículos aqui, e todos os dias de manhã você pode pegar esses versículos e declarar sobre sua vida. Olha aqui, ó, Deus lhe ama. Então você vai falar na primeira pessoa do plural, da pessoa do singular. Deus me ama. Ó, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu declarando isso todos os dias, o meu coração vai se encher de fé. Acorde, hoje é o seu dia. Ó, Salmo 57:8. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Então ele vai dando uma explicação aqui, ó, não fique ansioso, ó, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E vocês podem tanto anotar o versículo, como fazer uso da imagem, pegar e colar lá no Word e montar o seu mural lá no seu quarto. Versículos para viver o melhor dia da minha vida. Então, seja entusiasmada, seja assim, faça tudo com bom grado, faça tudo com ânimo. E aqui tem várias ideias, a gente pode, ó, vir aqui simplesmente pegar e colar. E então, hoje a gente tem uma facilidade de todas as coisas, ó, Salmo do dia, você pode pesquisar depois aqui versículos sobre saúde, aqui versículos, tem aqui, ó, vários versículos bíblicos, entendeu? Ó, o amor é paciente, bondoso. A gente pode pesquisar aqui versículos que falam ao nosso coração. Normalmente, por exemplo, versículos sobre prosperidade. Aí eu vou aqui, dou uma pesquisada, ele vai me apresentar aqui, ó, encíclicos e ensinamentos sobre a prosperidade. Salmo 23 completo com a explicação de cada versículo. E aqui tem, ó, versículos sobre prosperidade. Aí, ó, aqui eu pego e vou declarando e vou aprendendo sobre a fidelidade, sobre que Deus prospera os nossos projetos, a nossa vida. Então, tudo isso aqui eu compartilho com vocês porque é uma facilidade que o Senhor tem, que hoje nós temos à nossa mão, e nós podemos fazer uso dessa 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 Ferramenta. dessa ferramenta, entendeu? Então, é isso, é por isso que é importante separar esses versículos, porque também você está alimentando a sua fé, você está fazendo isso por você mesmo, para gerar a plena convicção dentro do seu coração e gerar a plena confiança no Senhor, de que mesmo quando as Verdade. coisas deem errado, você consegue olhar com bons olhos, você consegue olhar a fidelidade de Deus, que você não está sozinha. E você declarando todos os dias, você vai firmando dentro de você essa palavra de fé. Verdade. Então, Silvia, eu te indico que você pode fazer isso, entendeu? Quando você chegar nessa parte, você faz isso, vem para o Google, pesquisa, faz uso do Google, para atrás dos versículos, daqueles versículos que você quer. Até mesmo quando a gente não lembra de um versículo, a gente pode escrever lá, por exemplo, assim, todas as coisas cooperam para o bem. Aí a gente dá um Google, pesquisa, ele vai mostrar para a gente a referência que Verdade. está esse versículo. Então, nós temos que fazer uso dessa ferramenta para o nosso bem e fazer isso porque é o nosso ano. E eu aprendi, Deus começou a despertar dentro de mim que é para a gente colocar esse ano de fato na presença dele, todos os dias, de estar orando, de estar declarando, de regar os dias de todo o ano de 2022 com a palavra dele, porque ela não vai voltar vazia. E eu estou naquela expectativa de quando chegar 31 de dezembro de 2022, eu olhar para trás e ver assim, grandes coisas o Senhor fez. Com certeza. Eu já estou também assim estou com nessa essa mesma expectativa, sabe? Eu já estou com essa alegria aqui dentro do meu É, coração. eu vejo assim, 2021 foi um ano que a gente plantou, que a gente aradou, que a gente perdoou. Então, agora nós vamos para o ano da colheita, para o ano da bênção, para o ano da porção dobrada.
porque eu tenho uma expectativa, tipo assim, minha expectativa é muito alta, mas é porque ela está em Deus, nunca esteve tão em Deus, mas eu vejo se ele tem grandes coisas para fazer, tanto na minha vida como na sua. Mas é que nem aquela coisa, muitas coisas a gente não sabe pedir, e agora a gente sabe o caminho. Não sei digamos, se é o 100% certo, mas a gente está ali buscando, pedindo, se redimindo. Eu acho que uma das coisas que mais faz sentido hoje para a gente é a gente se perdoar, para a gente poder se livrar e ser um fardo, e buscar o nosso fardo leve. Às vezes a Sim. gente quer o fardo só para a gente e não compartilha com o Senhor, e Ele diz que o fardo dele é leve. E a gente fica agarrado aos nossos fardos pesados. Então, eu acho que esse ano é de trocar com o Senhor e colher. Vai ser um ano de muita colheita. 2022 vai ficar o ano do renovo. Sim, e eu acredito, assim, você falando isso aí sobre fardo, o que que eu consigo identificar, o que eu consigo ver? Eu fazer esse tipo de trabalho, eu me disponibilizar para pesquisar versículos, para fazer minhas declarações de fé, para eu fazer as minhas confissões, para eu fazer as minhas profecias baseadas na palavra de Deus, isso é tomar o fardo do Senhor que é leve. Ele é um trabalhoso? Ele é, mas só que ele é leve. Por que que ele é leve? Porque a gente vai estar caminhando junto com ele. A gente não vai estar caminhando só naquela angústia, com aquele pensamento: "O que que eu vou fazer? O que que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu!". A gente começa a falar, né, assim: "Meu Deus do céu, está tão difícil, tão difícil". A gente está mudando a nossa linguagem, a gente está falando a linguagem do reino, está alimentando a nossa fé. E esse é o fardo leve do Senhor, a gente está ali junto com ele está conosco todos os dias da nossa vida. Você Verdade. você falando isso de fardo, me veio isso, me lembrou isso, o Senhor me lembrou essa palavra e é o que ele está pedindo para eu falar aqui, que isso é o fardo dele é leve, só que eu tenho que querer esse fardo dele na minha vida, eu tenho que me disponibilizar, sentar, meditar na palavra. Eu falo muito aqui, já vamos já encerrar, tá, Silvia? Tem 8 minutos aqui, nós vamos já encerrar, para não ficar muito cansativo. Ele fala aqui na sua palavra, principalmente aqui em Josué, no capítulo 1, deixa eu pegar aqui no Josué, capítulo 1, aqui, que ele diz assim, eh, "Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e corajoso, tenha o cuidado de cumprir esta lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a esquerda nem para a direita, e tudo que você fizer, você será bem-sucedido". O que que ele fala? Ele está dizendo para a gente meditar na palavra dele, para a gente estar nele, para a gente meditar nele, para a gente andar segundo os seus princípios, para a gente andar junto com ele, andar como Jesus andou, e tudo o que a gente fizer será bem-sucedido. Uma das coisas que nós aprendemos, né, Silvia, e eu também quero ressaltar aqui, que a falta de perdão Verdade, rouba as verdade. nossas bênçãos. Além de nos aprisionar, nos colocar numa cadeia de ressentimento, de angústia, de dor, a falta de perdão também acarreta dores na nossa alma, na nossa vida, na nossa saúde. Nós ficamos adoecidos Trava tudo. porque nós ficamos travados e adoecidos porque nós ficamos retendo o perdão, e quando o Senhor diz perdoa, o perdão não significa que a pessoa mereça, mas o perdão significa porque eu mereço ser livre, eu mereço ter a bênção de Deus, eu mereço escrever uma nova história, porque o Senhor todos os dias escreve uma nova história para a gente. E eu perdoo, e o Senhor vai tratar com aquela pessoa, com a atitude que ela teve, com aquela atitude que ela ruim que ela teve para comigo, mas eu de E fato em si estou livre no Senhor, e não fico mais com aquela carga pesada, e isso o Senhor nos abençoa. E a palavra dele mesmo diz, lá no quando a gente está lendo o Pai Nosso, ele diz: eu perdoo as minhas transgressões, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Então, a raiz da ofensa, eu tenho que me livrar dessa ofensa, dessa falta de perdão, para que também eu seja perdoada. Aqui o Senhor colocou uma condição: perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, para que eu uhum. seja livre.
E lá em Efésios diz que o Senhor já, lá em Efésios 1:20 diz que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos, Efésios 1:3. Já me abençoou com toda a sorte de bênçãos, as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestes, e quando eu não perdoo, eu seguro, eu travo as minhas bênçãos. Em vez de eu Verdade. receber, elas ficam ali retidas pela falta do Exatamente. perdão. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos estudando também, Ita, é que a trava na vida financeira ela está relacionada a pai e mãe. Se você liberar o perdão nesses dois nós, digamos assim, liberar o perdão na família, em específico em pai e mãe, você libera toda a trava financeira. Porque às vezes a gente tem coisas que a gente acha lá atrás que já resolveu, que já perdoou, e não foi perdoado. Aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe traz um sentimento não bom, não muito bom, não foi resolvido. Então tem que pedir a Deus, porque a gente às vezes também sozinho não consegue. Por isso que a gente precisa pedir a Deus, colocar o joelho no chão e perdoar pai e mãe, porque o que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer nas condições que eles tinham, né? E às vezes a gente cresce sem esse entendimento. Na verdade, o pai e a mãe da gente eles fizeram o que eles podiam fazer nas condições que tinham. E a gente tem que perdoar e construir a nossa família. Se eu não venho de uma família feliz, eu tenho a obrigação de que de mim venha uma família feliz. Então, todo esse conceito de perdão, todo esse conceito para a gente destravar a nossa vida financeira passa por aí. Eu gosto muito de falar nisso porque eu vejo muita trava financeira. Muitas pessoas eu começo a falar, destrava, olha para o teu pai, olha para a tua mãe, perdoa, segue tua vida, toma posse da tua bênção, para tu abençoar e também contribuir na vida do outro. É para isso que a gente está aqui, né? Isso é Enfim. verdade. E, assim, perdoar pai e mãe, como você falou, eles fizeram o que tinham que fazer para a gente, eles fizeram com o conhecimento que eles tinham. Mas nós, com o conhecimento que temos hoje, nós não podemos ter as mesmas atitudes que eles tiveram. Então, a gente perdoa ele. E a construção de viver uma vida feliz, de viver uma vida, uma família abençoada, é responsabilidade nossa. Nós que temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes, pela forma como eu trato meus filhos, pela forma como eu trato meu marido. Eu tenho que ter a atitude de deixar Deus tocar na minha vida, de deixar Deus me abençoar, de deixar Deus tratar o meu caráter, mudar o meu temperamento. Mudar o meu temperamento não, ele vai tratar para que o meu temperamento, o meu comportamento seja totalmente controlado pelo seu espírito. E uma das coisas interessantes, Silvia, que eu quero encerrar aqui contigo, eu estava lendo Gênesis 1:26, né? Gênesis 1:26. Aqui pela versão transformada, ele diz assim, rapidinho. Ele diz bem assim, cadê 1:26, meu Deus do céu, tá aqui. Aqui. Ele diz: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Olha aqui, ó. Dominará sobre os peixes do mar, aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam. Então o homem os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem. Olha a palavra governo. Governem a terra e dominem sobre os peixes do mar, aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esse versículo aqui, deixa eu só anotar aqui, é o 28 e o 26. Aí, eu sou bastante curiosa, né? Eu tenho falado que eu sempre tenho estudado pela Bíblia Amplificada, do inglês. Quando eu pego ele aqui, olha só a revelação que o Senhor me deu. Eu pego aqui o versículo 26 e o versículo 28. Olha o que ele diz aqui nesses dois versículos. Para você ver assim como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Ele fala aqui, espera vou mudar aqui. Aqui. Ele diz aqui: então disse Deus, façamos, aí entre parênteses, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não física, mas uma
personalidade espiritual, nós somos seres com personalidade espiritual, é por isso que a gente tem que aprender a desenvolver a nossa inteligência espiritual Com e certeza. nossa semelhança, aqui, personalidade espiritual e semelhança moral. Olha aqui essa revelação. Semelhança moral, Deus é ético, Deus é íntegro, Deus é justo. E tudo que anda segundo a integridade de Deus, Ele nos deu essa semelhança moral. Só que muitas vezes a gente não presta atenção e a gente vê, e a gente também já andou. Eu também já andei por questão de não ter princípios morais na minha vida. E como a gente vê hoje, como a sociedade também, a maior parte da sociedade tem caminhado por princípios que não estão nem aí para a moralidade. E para você ver como Deus é lindo, ele dá personalidade espiritual e semelhança moral. E que tenham completa autoridade sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado e tudo sobre a face da terra. E Deus os abençoou, concedendo-lhes certa autoridade. Quando eu li isso aqui, Deus os abençoou, concedendo-lhes a eles certa autoridade. Por quê? Porque Deus é o controle de todas as coisas. A sabedoria e a vontade Verdade. de Deus, ele é plena e ele tem o controle sobre todas as coisas. Mas essa certa autoridade que ele nos deu para a gente sobre os peixes, sobre os animais do mar, o gado, sobre tudo sobre a terra. Ele fala aqui. E disse-lhes ainda: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai-a, colocando sobre o vosso poder e governar. O que é governar? Dominar os peixes do mar, os pássaros do ar e todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Como Deus é lindo! Ele nos fez para a gente governar sobre todas as coisas. O que é sobre todas as coisas? Não é sobre o ser humano, mas a gente ter domínio sobre o governo da nossa casa, sobre a nossa conduta moral, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa integridade, sobre nosso senso de justiça, para a gente andar em retidão, como ele andou em personalidade espiritual e semelhança moral, da gente governar sobre as situações que acontecem sobre o nosso dia a dia. Os desafios, eles vão aparecer, eles vão, mas a gente tem o governo, a gente tem o domínio, e Deus nos deu autoridade para a gente dominar sobre essas coisas que aparecem na nossa vida. Eu lembro muito disso da regra 10-90. 10% é só o que acontece comigo, 90% é qual é a atitude que eu vou fazer em relação a isso que aconteceu comigo aqui. Exatamente. Então, eu encerro isso aqui, Silvia, que eu, sinceramente, o desejo do meu coração é que isso que eu estou fazendo com vocês aqui, ensinando vocês a planejarem o ano de vocês de 2022, que venham testemunhos de quantas coisas Deus fez na vida de cada um de vocês. Isso. Amém. Eu tomo posse. Tá bem, Silvia? Amém. Obrigada. Deus abençoe tua vida. Obrigado por você estar aqui. Que Deus abençoe teus projetos, que faça prosperar. E meninas, eu abençoo a vida de vocês. Amém. Isso aqui está gravado, vocês vão poder assistir de novo, revejam. E que vocês possam realmente fazer, porque isso é entrar no descanso do Senhor. E não tem preço nenhum caminhar no descanso do Senhor e ver quantas coisas boas Ele faz na nossa vida. Tá bem, menina? Beijo no coração de vocês. A gente vai fazendo outras coisas. E eu quero para dar uma novidade para vocês. Amém. Eu vou fazer a minha primeira turma, a minha primeira mentoria para mulheres que são casadas, que a gente possa aprender. Eu quero ensinar para vocês princípios sobre a mulher cristã, princípios para um casamento bem-sucedido, coisas que eu aprendi, que Deus me ensinou, que eu aprendi nos livros, nos seminários, nas disciplinas para vocês. Eu quero montar essa primeira turma, depois eu posso informar E no mais dia a dia, né? detalhes. Oi? O que foi? E eu digo que você aprende no dia a dia também. Isso, eu quero abençoar a vida das esposas, porque a gente merece, sim, a gente merece ter um casamento feliz, a gente merece ter um casamento próspero, a gente merece, sim, ter uma família feliz, filhos abençoados, filhos prósperos, porque Deus já nos abençoou para isso, mas Ele nos dá a sabedoria para a gente construir degrau por degrau esse projeto que é chamado família.
E outra oportunidade, eu só estou anunciando aqui porque é o que Deus colocou no meu coração, eu quero montar essa primeira turma. E aos poucos ali no grupo do WhatsApp e no Telegram eu vou compartilhando como será essa primeira turma. Vai ser cobrado sim um valor, mas é um valor que você pode pagar, que você pode investir, porque isso vai ser um investimento para a sua vida. Essa mentoria a gente vai fazer aqui também pelo Zoom, onde eu vou estar compartilhando com vocês slides, onde eu vou estar ministrando para vocês. E, de bônus, a gente ainda vai fazer um desafio 7 dias de devocional, que é para você se destravar na sua meditação bíblica. Então, a gente vai fazer essa mentoria de mulheres, a gente vai fazer esse estudo para mulheres e, de bônus, você ainda vai ter o devocional, os 7 dias de desafio devocional, para você se destravar com a sua meditação bíblica. Então, aos poucos, eu vou estar falando aqui com vocês, eu vou estar compartilhando depois com vocês quais são os valores, quando vai começar essa turma, e fiquem atentos, porque Deus tem colocado grandes coisas, e grandes coisas vêm para aí, vem a nossa comunidade Café com Fé, e dentro dessa comunidade tem a Escola Sabedoria de Esther. Amém? Amém. Então, Silvia, obrigado pela participação. Foi um A gente vai se prazer. falando. Beijo no coração de vocês, menina. Abençoa a vida de vocês. Graça e paz. Amém. Boa noite.